Hoje nós vamos falar com um pouquinho mais de profundidade dos preppers americanos. A comunidade de sobrevivencialistas, de preparadores dos Estados Unidos, é conhecida como preppers. Eles têm características muito especiais. Eu vou falar das estratégias que eles usam pensando no futuro, pensando numa situação desfavorável. Eles têm várias preocupações, até porque nos Estados Unidos acontecem várias, até porque o território é muito grande, né? Várias catástrofes naturais e situações interessantes. Então, por exemplo, terremoto acontece nos Estados Unidos, tufão todo ano tem, tufão, tempestades de neve, então tempestades de neve. Agora, recentemente, numa comunidade pequena, numa cidade pequena, um caminhão com produtos químicos, ele vazou e a cidade inteira teve que ser evacuada, uma cidade pequena, mas inteirinha, a cidade foi evacuada por causa dos vapores tóxicos. Então, eles volta e meia estão passando por uns perrengues desse aí e a comunidade de preparadores, então, se fortalece. Ela vai criando mais adeptos e mais pessoas que entendem da necessidade de se preparar para emergência. Guerra nuclear é um pouquinho mais longe, né, para eles, mas o colapso financeiro pode acontecer. Eles também têm muito medo do colapso financeiro e uma convulsão social muito grande. Então eles têm algumas estratégias ali. Então a primeira delas, obviamente, é os estoques. Então quando eu digo estoque, eu não estou falando só de estoque de comida, né? É estoque de comida, estoque de equipamento, estoque de material de primeiros socorros, estoque de combustível, estoque de água. Então eles têm uma preocupação com estoques de uma maneira geral e procuram sanar essas necessidades básicas de acordo com a sua família. Eles perceberam durante a realização desses estoques que a quantidade de água necessária, aproximadamente 3,5 litros, 4 litros por pessoa dia, para o mínimo, né, que é tomar água e fazer uma higiene na boca, alguma coisa pequena assim, mas é uma quantidade de água que é muito grande. Então eles investem muito, não só em caixas d'água maiores em suas casas, como também em possuir sistemas de filtragem seguros. Então, cantis com filtração, coisas do gênero, né? Filtros que você bota direto ali a mangueirinha e toma como se fosse um canudinho. Então, os sistemas de filtragem eles também investem bastante, até porque eles têm muito medo dessa parte biológica, né? O americano ele é meio apavorado com isso aí. Eu acho que eles têm poucos anticorpos para isso, porque eles realmente se preocupam bastante com esse tipo de contaminação biológica. Energia, eles também são muito dependentes de uma série de equipamentos, de instrumentos, de ferramentas elétricas. Então eles se preocupam muito com energia, então eles têm baterias solares, powerbanks grandes, geradores, então uma série de coisas que eles investem e quando a gente assiste às vezes alguns vídeos na televisão falando sobre equipamentos para acampamento, né, para camping com a família, muita coisa deles é gerador, tá? São gerador solar, gerador hidráulico, que coloca dentro do rio ali e fica produzindo energia elétrica, gerador eólico com pequenas hélices. Então eles têm geradores portáteis ou carregadores portáteis ou estoque de bateria portátil com uma certa veemência também, por causa dessa dependência da tecnologia que eles têm. Outra estratégia deles são as comunidades. Então eles procuram reunir pessoas conhecidas com habilidades diferentes para constituir uma comunidade prepper ou uma comunidade sobrevivencialista. Tá? Então eles procuram dividir as tarefas de acordo com as habilidades das pessoas. Então procuram um médico ou um enfermeiro, procuram um elemento de segurança que trabalhe na polícia ou nas Forças Armadas, procuram uma pessoa que saiba cozinhar muito bem, uma pessoa que saiba plantar ou criar animais. Então, eles procuram variar as habilidades e montar as suas pequenas comunidades. Lembrando que é óbvio que sobreviver em grupo é muito mais fácil do que sobreviver individualmente. Eles ainda têm uma preocupação, esses preppers, uma preocupação específica com a sua saúde, a sua condição física. Então eles procuram manter a sua saúde em alta, procuram manter a prática de esportes regular, para que eles possam ter saúde, vamos dizer assim, para enfrentar uma situação de emergência com mais facilidade. Eles também, aqueles que são mais
que tem mais dinheiro, que tem um pouco mais de recursos, eles procuram construir bunkers. Agora, bunker não é só um buraco no chão, não. São verdadeiras fortalezas, tá? Com portas blindadas, um sistema de filtração de ar, inclusive para contaminação nuclear. São feitos bunkers metálicos ou de concreto. Então, uma coisa de longa durabilidade, com comida para muitas décadas, inclusive. Ou seja, são bunkers sofisticados. E não são poucos, tem vários desses nos Estados Unidos. Tem muita gente fazendo, aplicando em bunker. Tem uma estratégia também que é controversa, particularmente aqui no Brasil, que é o estoque de armas. Então é comum lá numa casa ter 10 armas diferentes. Além isso, arma de fogo, sem contar as armas brancas. Então facas de combate, facas de sobrevivência, armas silenciosas como arco e flecha, besta, crossbow. Então é muito interessante essa preocupação deles com armamento. Não só para a caça, como também para a sua defesa, certo? Manter a sua casa como se fosse uma fortaleza. Então essas são as estratégias mais utilizadas pelos preppers americanos. Tá? Vamos procurar agora ver se a gente consegue ver algumas diferenças em relação aos preppers da Europa e os preppers da Ásia. Né? Já falei qual é a geral de cada um deles, mas hoje nós analisamos a fundo os americanos. Prepare-se e sobreviva.